Um pedreiro entrou em um hotel de luxo e foi expulso pelo segurança, que o humilhou chamando-o de miserável. Sua reação é surpreendente e ele decide tomar uma atitude. Era uma tarde movimentada em uma agência de emprego, um espaço repleto de rostos ansiosos e esperanças à flor da pele. O som da conversa misturava-se ao tilintar dos telefones e ao sussurrar das folhas de papel. Cauê, um jovem de apenas 20 anos, estava entre aqueles que aguardavam uma oportunidade que parecia cada vez mais distante. O peso em seu coração não era apenas o da incerteza profissional, mas também a angústia que lhe vinha da situação de sua mãe, Dona Clotilde, que enfrentava um câncer em estágio terminal. Os dias dela estavam contados e ele precisava fazer o possível para proporcionar conforto em seus últimos momentos. Com apenas o ensino fundamental e uma experiência limitada em trabalhos de construção, as portas que se abriam à sua frente eram escassas e muitas vezes insatisfatórias. Cauê havia se esforçado para se inscrever em diversas vagas, mas cada resposta negativa era como uma facada em seu espírito. Ele olhava ao redor, vendo pessoas mais qualificadas e com mais sorte, e sentia um nó se apertar em sua garganta. A luta pela sobrevivência nunca foi tão real. A funcionária da agência, ao notar o olhar desolado do jovem, se aproximou. Ela tinha um ar de compaixão, mas sua expressão era também de profissionalismo. "Sinto muito, Cauê", disse ela com um tom gentil. "Não temos nenhuma vaga que se encaixe no seu perfil. O mercado de trabalho está difícil, especialmente para quem não possui uma formação mais avançada." Essas palavras ecoaram na mente dele, como um lembrete cruel de sua própria limitação. O desespero começava a se misturar à sua determinação, e ele sentia as lágrimas ameaçando escapar. No entanto, precisava ser forte por Dona Clotilde. Enquanto deixava a agência, o peso nos ombros de Cauê se intensificou. A expectativa de chegar em casa com uma boa notícia se transformou em um fardo ainda mais pesado. Ele caminhou pelas ruas movimentadas, observando as pessoas que passavam apressadas, imersas em suas próprias vidas, alheias ao seu sofrimento. Ele se perguntava se alguém ali sabia o que era lutar contra o desespero, se alguém sentia a mesma pressão esmagadora de responsabilidades. No caminho, seu coração estava tão apertado que mal conseguia pensar. Ele se recordou das risadas de sua mãe, de como ela sempre foi a âncora em sua vida, mesmo quando os tempos eram difíceis. "Eu vou encontrar um jeito, mãe", murmurou para si mesmo, enquanto olhava para o céu como se esperasse que as nuvens carregassem uma resposta. Mas a verdade o consumia. Ele não sabia como, e o tempo estava se esgotando. Quando finalmente chegou em casa, a luz suave do entardecer filtrava-se pela janela, projetando sombras dançantes sobre o chão. Ele viu Dona Clotilde na cozinha, com um livro de receitas em seu colo, em uma tentativa de recordar os bons tempos. Ela olhou para Cauê e forçou um sorriso. "Como foi o seu dia, meu filho?" Sua voz era suave, mas Cauê podia perceber a fraqueza que se escondia por trás da pergunta. "Foi complicado", ele respondeu, engolindo as palavras que quase transbordavam. Ele não queria preocupar sua mãe com as suas angústias. "Mas estou procurando, mãe. Eu vou encontrar algo." Dona Clotilde assentiu, mas havia uma tristeza em seus olhos que falava mais alto do que qualquer palavra. Ao sentar no sofá, Cauê foi imediatamente envolvido pelo aroma doce que pairava no ar. Seus olhos se iluminaram ao ver Dona Clotilde, mesmo em sua fraqueza, indo até ele com um sorriso cansado no rosto. À sua frente, um bolo modesto foi colocado sobre a mesa, coberto com uma camada de glacê que, apesar de simples, era um sinal do amor incondicional que ela sempre tivera. "Te demoras, meu amor?", disse ela, a voz trêmula, mas calorosa, enquanto fazia um esforço para se levantar. O gesto era delicado e quase desgastante, mas a determinação dela era palpável. "Desculpe, mamãe", Cauê respondeu, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Infelizmente não consegui nada." O peso da frustração e da impotência era esmagador. Ele se aproximou da mesa, olhando para o bolo.
uma pequena alegria em meio ao mar de dificuldades. Com um sorriso triste, Dona Clotilde tentou confortá-lo. "Mas eu tenho a minha pensão, não se esqueça. Podemos nos virar um pouco mais", disse ela, tentando soar otimista. No entanto, Cauê, a pensão era insuficiente. As contas estavam se acumulando e o horizonte parecia sombrio. Enquanto a realidade se impunha, ele olhou para a mãe e percebeu que, por trás daquele sorriso, havia uma preocupação que ela tentava esconder. Era uma máscara de tranquilidade, mas ele a conhecia bem o suficiente para perceber os sinais. As olheiras, o cansaço em seus movimentos, a forma como a luz em seus olhos parecia se apagar lentamente. Isso tornava tudo mais doloroso para ele. Ele queria ser forte não apenas por si mesmo, mas por ela. "Mamãe, você não precisa fazer essas coisas por mim", ele disse, a voz quase um sussurro, tentando desviar a conversa. Devia descansar. A preocupação crescia em seu coração. Uma mistura de amor e desespero. "Ah, meu filho", Dona Clotilde respondeu com um leve suspiro. "Nunca é demais fazer algo especial para você. Cada dia é um presente, e eu quero que você se lembre disso." A tristeza em sua voz parecia se entrelaçar com um fio de esperança, e isso fazia o coração de Cauê doer ainda mais. Ele não queria ser o peso em seus ombros, mas a verdade era que cada gesto dela o lembrava do que estava perdendo. Ao mesmo tempo, ele também precisava da sua presença, da sua força. A mesa estava repleta de lembranças, de momentos em que risos ecoavam e a vida parecia mais leve. Agora tudo era diferente. "Vamos comer o bolo", sugeriu Cauê, tentando mudar o clima. Ele cortou uma fatia generosa e a colocou no prato dela. "Você fez isso com tanto carinho, é o melhor bolo do mundo." Dona Clotilde sorriu, um brilho momentâneo iluminando seu rosto. "Só um pouco de açúcar e amor, querido", disse ela enquanto saboreava a fatia. Ele se sentou ao seu lado e por um instante esqueceram as preocupações que os cercavam. Era um momento simples, mas essencial. Uma pausa em meio à tempestade que se aproximava. Eles estavam juntos, e isso significava tudo. Porém, no fundo de sua mente, Cauê sentia uma urgência crescente. Ele precisava encontrar um emprego, não apenas por ele, mas principalmente por sua mãe. E essa missão começava a se transformar em uma obsessão, um impulso que o guiaria pelas noites sem dormir e pelas portas que ele temia poderiam permanecer fechadas. 2 meses após aquela tarde tensa, a vida de Cauê havia mudado para sempre. A notícia da morte de Dona Clotilde chegou como um golpe brutal, um desfecho que ele temia, mas ao qual não estava preparado. O vazio deixado por sua mãe era insuportável. Ele a velou em casa, cercado por fotos antigas e lembranças que pareciam pesadas demais para suportar. No funeral, ele se sentiu completamente só, cercado por estranhos e por um silêncio que se arrastava. Enterrou-a em um cemitério público, um local que para ele parecia desmerecer a luta incansável que ela travou contra a doença. Ali, em meio a lápides desgastadas, ele fez a última despedida, um ato que deveria trazer paz, mas que apenas aumentou sua dor. Sem pai ou familiares próximos, Cauê ficou só. Ele havia perdido a única âncora em sua vida, e agora se viu lutando contra a maré da solidão e do desespero. A pensão da mãe era a única fonte de renda que lhe restava, mas ele não duraria para sempre. As contas se acumulavam, e o aluguel, uma constante lembrança de suas responsabilidades, estava atrasado. Os avisos na porta eram um lembrete cruel da sua nova realidade. Desesperado, Cauê começou a procurar trabalho. Após dias de angústia e incerteza, conseguiu uma vaga temporária como pedreiro. Era um trabalho duro e desgastante, e o salário, embora bem-vindo, era insuficiente para cobrir suas dívidas. Cada dia que passava, ele sentia que estava se afundando mais em um abismo sem fim. Os gritos dos colegas de trabalho e o som do martelo na construção eram uma distração temporária, mas quando o dia acabava, a realidade o atingia em cheio. A angústia era um peso constante em seu peito. As noites tinham se tornado longas, e ele frequentemente se pegava acordado, olhando para o teto enquanto os pensamentos se aglomeravam em sua mente.
Ele havia distribuído currículos por toda a cidade, visitando lojas, escritórios e até mesmo pequenos restaurantes. No entanto, a resposta era sempre a mesma. Um olhar de compaixão seguido de um "desculpe, não temos vagas". A rejeição repetida parecia um eco, intensificando seu desespero. Numa tarde particularmente difícil, enquanto caminhava pelas ruas, Cauê parou em frente a uma vitrine que refletia seu rosto cansado. A imagem que viu o perturbou. Não era apenas a expressão de um jovem lutando, mas a de alguém que começava a perder a esperança. Ele se lembrou do sorriso de sua mãe, do quanto ela sempre acreditou que ele poderia superar qualquer desafio. Mas sem ela, ele se sentia como um barco à deriva, sem rumo e sem porto. Determinado a não se deixar vencer, ele começou a procurar formas de economizar. Vendeu alguns objetos de valor sentimental que ainda restavam, tentando juntar o máximo possível para quitar a dívida do aluguel. Cada venda era um golpe no coração, mas ele precisava agir. O espírito de luta de Dona Clotilde ainda estava com ele, e a memória dela se tornava seu combustível. Mas mesmo com todos os esforços, as contas continuavam a aumentar. Em sua mente, ele já imaginava o pior cenário, onde perderia o lugar que chamava de lar. Com o coração apertado, Cauê decidiu que precisava de uma solução, algo que pudesse mudar sua sorte. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Cada dia é um presente. Ele precisava encontrar uma forma de reverter essa situação, não apenas por ele, mas pela memória de Dona Clotilde, que sempre acreditou nele. E assim, determinado, ele decidiu que não desistiria. A rotina de Cauê, repleta de frustrações, ganhou um novo significado em um dia aparentemente comum. Enquanto entregava currículos em uma área mais movimentada da cidade, seu telefone vibrou no bolso. Ele hesitou ao olhar a tela, mas ao ver o número desconhecido, decidiu atender. A voz do outro lado da linha era animada e clara. "Olá, Cauê, sou da equipe de recrutamento do Hotel Atlântico. Gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista para o cargo de assistente de manutenção. Você pode vir em 2 horas?" O coração de Cauê disparou. Era a oportunidade que ele tanto esperava, mas logo a euforia foi eclipsada pela realidade de sua aparência. Vestindo roupas velhas e manchadas de cimento, remendos e sujeira das obras, ele se sentia inadequado. Olhando para o céu cinzento, fez uma rápida reflexão. A oportunidade era rara e ele não podia deixá-la escapar. "Eu vou", decidiu, determinado. Ao chegar ao luxuoso Hotel Atlântico, um lugar que ele jamais imaginou visitar, a imponência do edifício o deixou boquiaberto. As colunas imponentes e as portas de vidro refletiam a luz do sol, e a brisa do mar parecia sussurrar promessas de uma vida melhor. Cauê respirou fundo, tentando afastar o nervosismo que ameaçava dominá-lo. Com o currículo em mãos, ele se dirigiu à entrada, mas antes que pudesse alcançar a recepção, um segurança corpulento se aproximou. "Você está no lugar errado, amigo", disse o homem, lançando um olhar de desprezo para as roupas de Cauê. O jovem sentiu um frio na barriga. As palavras do segurança foram como um tapa na cara, e ele hesitou, buscando uma resposta. Eu estou aqui para uma entrevista", conseguiu dizer com a voz quase desaparecendo. "Entrevista? Com esse visual?" O segurança riu de forma sarcástica, como se a ideia fosse absurda. Cauê tentou explicar, falar sobre sua situação, mas o desprezo nas palavras do homem o deixou sem palavras. Um nó se formou em sua garganta, e a humilhação quase o fez desistir. Ele podia sentir os olhares de outras pessoas bem vestidas e elegantes, que passavam rindo e conversando despreocupadamente. Por um momento, ele pensou em sair correndo, deixar para trás aquela cena constrangedora e voltar para a realidade dura que já conhecia. Mas então lembrou-se de Dona Clotilde e de tudo o que havia enfrentado. A imagem dela, sempre cheia de coragem e esperança, invadiu sua mente. Ele não podia permitir que um olhar de desprezo o derrotasse. "Com licença", disse Cauê, tomando coragem. "Eu só preciso de uma chance. Isso pode mudar minha vida." O segurança hesitou, mas a expressão de desdém em seu rosto não mudou muito.
Era um teste de resistência e Cauê estava determinado a passar. Ele olhou em volta, vendo as portas do hotel se abrirem e a luz suave filtrando-se por elas. Ele não podia permitir que esse momento escapasse. Com um último suspiro profundo, ele decidiu que entraria. Afinal, cada dia era uma nova oportunidade, e aquela, por mais difícil que fosse, poderia ser a chance que ele precisava para reescrever sua história. De repente, uma voz feminina cortou o ar tenso. "Espere um momento." Uma mulher elegante, com um vestido de designer e um sorriso gentil, aproximou-se do segurança. "Você poderia verificar se ele realmente tem uma entrevista? Não acho que devemos tratar alguém assim sem dar uma chance." O segurança hesitou, e Cauê sentiu um sopro de esperança. A presença da mulher parecia acalmá-lo, como se um raio de luz tivesse penetrado na escuridão da situação. "Eu só estou aqui para uma entrevista." Ele repetiu com mais confiança, sentindo que essa mulher poderia ser a chave para abrir a porta que se fechava em sua frente. A mulher, que se apresentou como Geórgia, uma empresária frequente do hotel, olhou para Cauê com empatia. "Conte-me sua história", pediu, inclinando-se levemente para ouvi-lo melhor. Ele rapidamente compartilhou sua situação: a luta contra a perda da mãe, a dificuldade em encontrar trabalho e como aquela entrevista era a sua chance de recomeçar. Cada palavra parecia aliviar um pouco do peso que carregava. "Não desista", disse Geórgia, encorajando-o. "Todos nós passamos por momentos difíceis. O importante é continuar tentando." O segurança, envergonhado com a cena que havia causado, se afastou para checar a situação. Alguns minutos depois, ele retornou acompanhado de uma mulher chamada Mariana. "Peço desculpas pelo comportamento do meu colega", disse Mariana, olhando para Cauê com uma expressão de compreensão. "Estou aqui para conduzir a sua entrevista. Vamos?" Cauê sentiu um misto de alívio e nervosismo, mas se concentrou em seguir Mariana até o elevador. Durante a viagem, ela começou a fazer perguntas sobre sua vida e experiências. Ele falou sobre seu trabalho como pedreiro, as dificuldades que enfrentou e o quanto desejava melhorar sua situação. "E como você se vê contribuindo para o hotel?" Mariana perguntou, com a voz tranquila e encorajadora. Cauê, honesto e sincero, compartilhou suas aspirações de aprender e crescer. Ele queria mais do que apenas um emprego. Ele queria fazer a diferença, ser um membro valioso da equipe. Ao chegar ao andar da entrevista, Mariana parou e olhou para ele com um sorriso. "Cauê, eu preciso ser direta", disse ela com o tom mudando para algo mais sério. "Com base no que você me contou e na sua determinação, eu estou feliz em dizer que você está contratado." As palavras de Mariana soaram como música para seus ouvidos. Um misto de incredulidade e alegria tomou conta dele. "Sério? Muito obrigado." A emoção fez suas mãos tremerem enquanto ele tentava conter as lágrimas. Era a oportunidade que ele havia sonhado e a resposta para tantas noites de desespero. Mariana riu, percebendo a reação genuína de Cauê. "Sim, mas lembre-se, isso é apenas o começo. Você terá muito a aprender, mas sinto que você tem o potencial para se destacar." Cauê mal conseguia acreditar no que acabava de ouvir. "Quando posso começar?" perguntou, a ansiedade transparecendo em sua voz. O coração batia acelerado, como se quisesse saltar do peito. Mariana sorriu calorosamente e respondeu: "Você pode começar imediatamente." A felicidade que inundou seu ser era indescritível, uma mistura de alívio e alegria que o envolveu como um abraço acolhedor. Ela o conduziu até o vestiário, um espaço que exalava o frescor e a limpeza do hotel. "Aqui você pode tomar um banho e vestir roupas adequadas. Vamos fazer você parecer um membro da nossa equipe." Cauê não conseguia conter a gratidão que brotava dele. A sensação de estar recebendo uma segunda chance o fazia sentir que, finalmente, estava no caminho certo. Assim que se limpou e vestiu uma camisa limpa e calças de trabalho que Mariana havia lhe oferecido, ele se sentiu revigorado, como se estivesse renascendo. O reflexo no espelho mostrava um jovem que, apesar de todas as adversidades, agora emanava um brilho de esperança. Quando voltou para a sala onde Mariana o aguardava,
A atmosfera parecia diferente. Ele estava pronto para o que viesse a seguir. Cauê, começou ela, suas novas responsabilidades serão bem diretas. Você será responsável por consertar a porta e os interruptores de um dos quartos. Mariana falava com clareza, e a confiança que ela demonstrava inspirava Cauê. Apenas um detalhe, ela acrescentou com um tom mais sério. É um cliente importante, então precisamos que você tenha muito cuidado com o que está fazendo. O quarto deve estar perfeito. Ele assentiu, sentindo a adrenalina aumentar. A responsabilidade era grande, mas ele estava determinado a mostrar seu valor. Mariana forneceu algumas instruções básicas, mas logo Cauê percebeu que não lhe deram tantas informações sobre o cliente. Apenas lhe indicaram a importância do serviço. Não se preocupe, você vai dar conta, disse ela, percebendo a incerteza que atravessava seu olhar. Sim, eu vou, respondeu ele, firme na decisão. Enquanto seguia em direção ao quarto, seu coração pulsava com uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Ele estava prestes a entrar em um mundo totalmente novo, e a oportunidade de se destacar estava em suas mãos. Ao chegar à porta do quarto designado, ele respirou fundo. A placa na porta dizia "Reservado", e a ideia de que estava prestes a entrar no espaço de um cliente tão importante fez seu estômago revirar. Mas em vez de recuar, ele se lembrou da intervenção de Geórgia e do apoio de Mariana. A fé que depositaram nele o obrigavam a seguir em frente. Com as ferramentas em mãos, Cauê se preparou para a tarefa que tinha pela frente, mas ao olhar ao redor, sentiu um frio na barriga. Ele percebeu que estava no quarto do Sr. Henrico, o dono do hotel. O nome ecoava em sua mente, e a responsabilidade de trabalhar no espaço de um homem tão influente fez seu coração disparar. Ele respirou fundo e se lembrou de que precisava se concentrar. Quando entrou no quarto, encontrou Henrico já ali, observando-o com uma expressão neutra, mas atenta. O empresário o cumprimentou com um aceno, e Cauê, nervoso, retribuiu o gesto. "Prazer em conhecê-lo, senhor", disse ele, tentando manter a compostura. Henrico, um homem de presença marcante e olhos penetrantes, observou enquanto Cauê começava seu trabalho. Ele se sentiu exposto, mas essa pressão apenas o motivava a se esforçar ainda mais. Cauê começou a limpar e organizar as ferramentas ao seu redor, fazendo questão de deixar tudo impecável. Cada movimento era cuidadosamente pensado. Ele queria impressionar o dono do hotel. Enquanto trabalhava, Henrico começou a fazer perguntas. "O que você está planejando para o futuro, Cauê?" Sua voz era firme, mas tinha um tom genuíno de interesse. O jovem hesitou por um momento, mas decidiu ser honesto. "Bem, eu gostaria de melhorar minha situação. Eu não tenho muito estudo, só o ensino fundamental, e isso tem sido uma barreira para mim." Ele respondeu, sentindo-se vulnerável, mas determinado. Henrico ouviu atentamente, suas feições se suavizando. "Entendo. Muitas pessoas enfrentam dificuldades semelhantes. Aqui no hotel oferecemos oportunidades de treinamento e apoio a funcionários que desejam estudar. Você já considerou essa possibilidade?" Aquelas palavras brilharam como uma luz em meio à escuridão que havia cercado Cauê. Seus olhos se abriram em surpresa e esperança. "Sério, isso seria incrível", ele disse, a animação transparecendo em sua voz. "Sempre sonhei em poder estudar mais e ter um futuro melhor, mas não sabia como." Henrico sorriu, percebendo o impacto que suas palavras tiveram. "Se você mostrar a determinação que já demonstrou hoje, as portas estarão abertas. Nós acreditamos em dar chances a quem busca crescer." Ele afirmou, sua expressão refletindo sinceridade. Cauê sentiu uma onda de gratidão. Era como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. A possibilidade de voltar a estudar parecia agora mais do que um sonho distante. Era algo palpável, um caminho que ele poderia seguir. Ele se comprometeu mentalmente a aproveitar essa oportunidade, não apenas por ele, mas em homenagem à memória de sua mãe, que sempre acreditou em seu potencial. Nos dias que se seguiram, Cauê se entregou de corpo e alma ao trabalho no hotel. A rotina, que antes parecia esmagadora, agora se tornava uma fonte de motivação e aprendizado.
Ele começou a estudar novamente, dedicando as noites aos livros que havia encontrado em uma biblioteca local. Cada página lida era uma conquista, um passo em direção ao futuro que tanto desejava. Durante esse período, sua amizade com Geórgia se fortaleceu. Eles se encontravam com frequência, compartilhando risadas e conversas sobre sonhos e desafios. Geórgia tinha se tornado uma mentora para ele, sempre incentivando-o a continuar seus estudos e a não desistir. Porém, como a vida muitas vezes nos ensina, problemas não tardaram a aparecer. O aluguel de sua antiga casa venceu, e o salário que esperava não havia chegado. Com a pressão crescendo, Cauê decidiu falar com o proprietário. "Por favor, me dê um pouco mais de tempo", implorou, a ansiedade fazendo sua voz vacilar. Mas o proprietário impiedoso respondeu: "Você sabe as regras. Preciso do pagamento agora." Sem compaixão, ele o expulsou de casa. Desesperado, Cauê se viu sem opções. Não tinha amigos ou familiares para ajudá-lo, e a ideia de dormir na rua o aterrorizava. Foi então que uma ideia arriscada surgiu em sua mente. Ele poderia passar a noite no hotel. Sabia que as instalações, incluindo o vestiário, eram acessíveis, e decidiu que era melhor isso do que enfrentar o frio da rua. Nos 3 dias seguintes, ele se esgueirou pelas áreas de serviço após o expediente, aproveitando cada momento em que o hotel estava vazio. Dormir no vestiário tinha suas desvantagens, mas a segurança de estar dentro de um lugar conhecido e acolhedor trazia um alívio temporário. Ele organizava suas coisas de modo que ninguém percebesse sua presença, mas a cada dia sentia que estava jogando uma moeda para a sorte. Na 4ª noite, enquanto tentava descansar em um canto discreto, Cauê foi acordado por uma luz que se acendeu abruptamente. Era Mariana. Ela o encontrou ali, e seu olhar de surpresa se transformou rapidamente em preocupação. "Cauê, o que você está fazendo aqui?" me perguntou, com a voz suave, mas firme. Ele sentiu o rosto esquentar, envergonhado por ser descoberto. Eu não sabia onde mais ir. Eu perdi minha casa e não queria perder o emprego", confessou com a voz embargada. As palavras saíram como um desabafo, e a expressão de Mariana mudava rapidamente de choque para compaixão. "Isso não é certo. Você precisa de ajuda", disse ela, claramente preocupada. Cauê percebeu que estava à beira de um precipício. A possibilidade de perder seu emprego o apavorava e ele implorou: "Por favor, não me demita. Eu prometo que vou me esforçar ainda mais. Só preciso de um tempo para me estabilizar." Mariana suspirou, reconhecendo a seriedade da situação. "Eu vou levar isso ao Sr. Henrico amanhã. Não posso prometer nada, mas não posso deixá-lo assim." Com isso, ela se afastou, e Cauê sentiu um misto de alívio e ansiedade. A ideia de expor sua situação ao dono do hotel era aterrorizante, mas também era a única esperança que tinha. Naquela noite, enquanto tentava dormir, seus pensamentos giravam em torno do que poderia acontecer. Tinha que lutar por sua oportunidade, mas o medo do desconhecido o consumia. Com a determinação de não desistir, Cauê se preparou para o que estava por vir, consciente de que o futuro dependia da coragem que teria para enfrentar essa nova batalha. Quando o sol começou a despontar no horizonte, a luz suave filtrava-se pelas janelas do hotel, trazendo uma sensação de esperança. Por conta da conversa com Cauê, o dia seria crucial. Após a conversa com Mariana, ele estava ansioso e nervoso ao mesmo tempo, mas também determinado a se abrir para Henrico. Eles se encontraram na sala de reuniões, e Cauê sentiu um frio na barriga ao se preparar para contar sua história mais uma vez. Henrico, sentado à mesa, parecia sereno e concentrado. Mariana estava ao lado e seu olhar encorajador lhe dava um pouco mais de coragem. "Bom dia, Cauê", disse Henrico, olhando diretamente nos olhos do jovem. "Mariana me contou o que está acontecendo. Por favor, me diga mais sobre a sua situação." Com a voz trêmula, mas firme, Cauê começou a compartilhar tudo: a luta para encontrar um lugar para morar, as dificuldades financeiras que enfrentou e como a possibilidade de perder o emprego o deixava em desespero. Ele se sentia vulnerável, mas também estava decidido a ser honesto. "Eu só quero uma chance de me reerguer", ele concluiu.
sentindo o peso das palavras. O empresário escutou atentamente e a expressão em seu rosto era de compreensão. Após um momento de silêncio, Enrico disse: "A vida pode ser realmente difícil, e eu admiro a sua coragem. Não vou deixar que você enfrente isso sozinho." As palavras de Enrico trouxeram um alívio imediato a Cauê, mas o que aconteceu a seguir o surpreendeu ainda mais. "Vou adiantar seu salário, e para que você tenha um lugar seguro para dormir, quero que você fique em uma das melhores suítes do hotel. Você será tratado como um hóspede", afirmou o empresário com o tom firme e gentil ao mesmo tempo. As palavras ecoaram na mente de Cauê, e sua gratidão não podia ser medida. Ele olhou para Enrico sem saber como expressar o que sentia. "Muito obrigado, senhor. Eu não sei como retribuir isso", ele disse emocionado. O gesto era muito mais do que ele esperava. Era uma verdadeira bênção em meio ao caos que sua vida tinha se tornado. Enrico sorriu e balançou a cabeça. "Não precisa retribuir nada agora. Concentre-se em trabalhar e se estabilizar. Se você se dedicar como tem feito, não só conseguirá se levantar, mas também poderá alcançar seus sonhos. Essa é a minha forma de acreditar em você." Cauê aceitou a oferta com um agradecimento sincero, um sorriso largo iluminando seu rosto. Era como se uma nova vida estivesse se abrindo à sua frente. Ele nunca imaginou que, em um momento tão difícil, receberia uma oportunidade tão generosa. Aquela era a chance que ele tanto desejava, e a promessa de um futuro melhor agora parecia mais real do que nunca. Enquanto Cauê se estabelecia em sua nova vida, uma onda de desafios começou a surgir, trazendo uma nova complexidade à sua rotina. Embora tivesse finalmente encontrado um lar seguro e um emprego que lhe dava esperança, ele não esperava que a relação com Túlio, o filho de Enrico, se tornasse um campo de batalha emocional. Túlio, um jovem que sempre esteve acostumado a ter as coisas do seu jeito, olhou para Cauê com desprezo inicial. Ele não entendia como alguém que começou do zero pudesse ocupar um espaço tão significativo na vida de seu pai. Como resultado, começou a dificultar a vida de Cauê, colocando-o em situações desconfortáveis. "Você poderia limpar a área da piscina, Cauê? E não esqueça de organizar os materiais da construção que estão espalhados." Túlio dizia, com o tom de voz autoritário e seu olhar desdenhoso. Era claro que ele se sentia ameaçado pela presença de Cauê e pela nova dinâmica que se estabelecia no hotel. Embora as tarefas fossem além de suas responsabilidades, Cauê nunca se queixou. Sempre com um sorriso no rosto, ele fazia o que lhe era solicitado. A humildade e a ética de trabalho do jovem começaram a se destacar em meio ao ambiente competitivo. Mesmo em situações de desrespeito, ele se mantinha firme, acreditando que seu esforço um dia seria reconhecido. Gradualmente, algo começou a mudar. Túlio observava Cauê trabalhando incansavelmente e sua determinação e dedicação o destacavam. O jovem nunca deixava de realizar suas funções com eficiência, e mesmo quando as tarefas extras se acumulavam, ele fazia o possível para cumpri-las. Isso, aos poucos, começou a quebrar as barreiras que Túlio havia erguido. Um dia, enquanto Cauê estava ocupado organizando a área da piscina, Túlio o viu limpando um local especialmente difícil, onde a sujeira parecia ter se acumulado por meses. Ao vê-lo suado, mas perseverante, uma centelha de admiração começou a brotar em seu coração. "Você realmente se esforça, não é?" Túlio disse, um pouco mais suave do que antes. Cauê olhou para ele, surpreso com a mudança de tom. "Eu só quero fazer um bom trabalho", respondeu sem perder a oportunidade de mostrar que estava lá para aprender e contribuir. "Se precisar de ajuda, pode contar comigo." Aquela pequena interação começou a mudar a dinâmica entre os dois. Túlio, que antes desprezava Cauê, começou a vê-lo sob uma nova luz. Ele percebeu que o jovem era muito mais do que um mero funcionário. Cauê estava se tornando uma força positiva no hotel, alguém em quem as pessoas podiam confiar. Com o passar das semanas, Túlio começou a se aproximar de Cauê de uma maneira diferente. Ele começou a fazer perguntas sobre as tarefas, se interessando genuinamente pelo trabalho do jovem. "Como você fez isso tão rápido?"
Túlio questionou em um tom curioso, ao ver Cauê completar uma tarefa desafiadora. A admiração que começou a brotar fez com que Túlio passasse a colaborar mais. Eles começaram a trabalhar juntos em algumas tarefas, e a tensão entre eles foi se dissipando. Cauê, sempre paciente, nunca se esqueceu de ser respeitoso e aberto, e essa atitude ajudou a criar um ambiente mais amigável. Com o tempo, a relação entre os dois se transformou de uma rivalidade tensa para uma camaradagem cada vez maior. Com o passar do tempo, a amizade entre Cauê e Túlio floresceu de maneira surpreendente. O que antes era um relacionamento tenso e repleto de rivalidade, agora se transformou em uma parceria valiosa. Túlio começou a ajudar mais no hotel, frequentemente se oferecendo para colaborar nas tarefas do dia a dia. Sua mudança de atitude surpreendeu a todos, incluindo Henrico, que observava com satisfação a evolução do filho. Quem diria que você se tornaria um ótimo colega de trabalho? Cauê brincou certa vez. Túlio sorriu, um brilho de camaradagem nos olhos. Acho que você tem uma influência positiva sobre mim, Cauê. Estou aprendendo que trabalhar em equipe pode ser divertido. A atmosfera do hotel se tornou mais leve com essa nova dinâmica. Os dois passaram a ser vistos como uma dupla eficiente, e o ambiente que antes era marcado pela tensão agora transbordava de colaboração. A cada novo projeto em que trabalhavam juntos, a amizade se solidificava, mostrando que, apesar das dificuldades iniciais, o respeito mútuo havia prevalecido. Enquanto isso, Cauê começou a se destacar ainda mais no hotel. Com o apoio de Henrico e a experiência adquirida, foi promovido a um cargo administrativo. Ele agora tinha responsabilidades maiores e a chance de tomar decisões que impactavam a operação do hotel. Para ele, era um sonho se realizando, um reflexo de todo o seu esforço e perseverança. Além disso, ele estava se dedicando aos estudos na universidade, um desejo que havia se acalentado por tanto tempo. A rotina que antes parecia insuportável, agora se tornava gerenciável, pois Cauê estava cercado de apoio e motivação. Ele se sentia mais confiante, e isso se refletia em seu desempenho acadêmico. Em meio a esse turbilhão de novas experiências, a relação entre Cauê e Geórgia também se aprofundou. Os encontros frequentes que antes eram apenas conversas amigáveis evoluíram para algo mais romântico. Eles compartilhavam sonhos, risadas e os desafios da vida, e com o tempo, a conexão que havia se formado se tornou inegável. Você está diferente, Cauê, mais confiante, Geórgia comentou em um café, enquanto observava o brilho nos olhos dele. Acho que o hotel e seus estudos estão fazendo maravilhas para você. Ele sorriu, um calor subindo em seu peito. Você teve um papel importante nisso, sabia? Seu apoio sempre foi fundamental. A sinceridade em suas palavras fez Geórgia corar levemente. Com o passar dos dias, a amizade deles se transformou em um romance discreto, mas profundo. Cada olhar trocado, cada toque sutil, cada conversa à luz do luar trazia uma nova camada à relação. Eles tinham se tornado não apenas amigos, mas companheiros, prontos para enfrentar os desafios da vida juntos. Essa nova fase trouxe uma alegria indescritível para Cauê. Ele estava vivendo um momento de grande felicidade, equilibrando o trabalho, os estudos e um amor que florescia. Era como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. E ele mal podia acreditar em como a vida, que antes parecia tão difícil, agora estava repleta de promessas e novas oportunidades. Cada dia era uma nova aventura, e Cauê se sentia pronto para abraçar tudo o que o futuro tinha a oferecer, certo de que, com amigos ao seu lado e um coração cheio de amor, nada poderia detê-lo. Enquanto Cauê desfrutava de sua nova vida, uma sombra pairava sobre seu coração. Apesar de todas as conquistas, a ausência de sua mãe, Dona Clotilde, ainda doía profundamente. Ele frequentemente pensava em como gostaria de proporcionar a ela um descanso final digno, algo que refletisse o amor e os sacrifícios que ela fizera por ele. Após 2 anos sem visitá-la, decidiu que era hora de ir ao cemitério. O dia estava claro, mas a ansiedade fazia o coração de Cauê pesar. Ele havia planejado levar flores
e sentar-se em frente à sepultura dela para refletir sobre tudo o que havia passado. Ao chegar ao cemitério, no entanto, um frio na barriga tomou conta dele ao notar que algo estava errado. A sepultura de sua mãe não estava mais lá. A recepcionista, percebendo a expressão confusa de Cauê, aproximou-se. "Posso ajudá-lo?" ela perguntou. Com a voz embargada, Cauê explicou que estava à procura da sepultura de Dona Clotilde. A mulher olhou para ele com empatia e disse: "Ah, sim, a sepultura dela foi trasladada para um novo cemitério. Aqui ela está bem cuidada e decorada com flores." Confuso e emocional, Cauê não conseguia compreender o que havia acontecido. "Por que ninguém me avisou?" ele perguntou, sentindo-se frustrado. A recepcionista tentou explicar, mas ele precisava de mais respostas. Determinado, Cauê dirigiu-se à administração do cemitério para descobrir mais sobre essa decisão inesperada. Ao entrar na sala da administração, seu olhar encontrou Henrico, que estava lá tratando de algumas questões do hotel. A surpresa tomou conta de Cauê ao vê-lo ali. Sem hesitar, ele se aproximou. "Henrico, você sabe o que aconteceu com a sepultura da minha mãe? Fui informado de que ela foi trasladada, mas ninguém me disse por quê." Henrico, percebendo a gravidade da situação, fez um gesto para que Cauê se sentasse. "Eu precisava te contar isso há algum tempo." Ele começou, sua expressão séria. "Eu tomei a iniciativa de cuidar da sepultura da sua mãe. Ela está em um lugar melhor, onde pode receber mais cuidados e flores." As palavras de Henrico atingiram Cauê como um eco distante. Ele estava chocado, não apenas pela decisão de Henrico, mas pela revelação que viria a seguir. "Eu amei Dona Clotilde no passado, Cauê", disse Henrico com uma sinceridade que surpreendeu o jovem. "Não sou seu pai biológico, mas sempre tive um instinto paternal em relação a você. Quando soube da situação dela, quis fazer algo para honrá-la." A confusão tomou conta de Cauê. O homem que agora era seu chefe e amigo tinha uma conexão inesperada com sua mãe. Ele não sabia como se sentir. A dor da perda se misturava com a gratidão pela atenção que Henrico estava oferecendo. "Eu não sabia disso", Cauê murmurou, a mente girando com tantas emoções. Henrico continuou: "Fiz isso porque a lembrança de Dona Clotilde sempre foi importante para mim. Ela foi uma mulher incrível, e eu gostaria de ter feito mais por ela enquanto estava viva. Cuidar do seu descanso final é a minha forma de retribuir." A revelação deixou Cauê atordoado, mas ao mesmo tempo sentiu um calor no coração. Era um gesto que ele nunca esperaria, mas que significava tanto. "Obrigado, Henrico. Isso significa mais do que posso expressar", ele disse emocionado. "Agradeço por cuidar dela." Henrico sorriu aliviado. "Vamos juntos ao novo cemitério. Quero que você saiba que ela está bem cuidada, e você pode visitá-la sempre que quiser." Mesmo assim, aquela revelação deixou Cauê atordoado. Henrico tinha feito tudo por sua mãe, mesmo sem ela aceitar ajuda. A devoção e o carinho que ele demonstrava por Dona Clotilde, junto com sua preocupação genuína pelo bem-estar de Cauê, mostraram-se um ato de amor que transcendeu o tempo e as dificuldades. Com lágrimas nos olhos, Cauê abraçou Henrico, sentindo uma onda de gratidão inundar seu coração. "Vamos, claro! Mas antes eu preciso agradecer mais uma vez. Obrigado por cuidar dela", disse Cauê, com a voz embargada. "Ela merecia isso. Merecia mais do que eu pude oferecer." Enquanto segurava Henrico, o jovem sentiu que finalmente as peças do quebra-cabeça de sua vida estavam se encaixando. Ele não estava mais sozinho na jornada. A presença de Henrico, a amizade que havia se formado com Túlio e o amor crescente por Geórgia eram uma nova família que ele não esperava, mas que o acolhia com braços abertos. Após o abraço, eles se afastaram, e Henrico sorriu para Cauê. "Dona Clotilde sempre será uma parte importante de nossas vidas. Vamos honrá-la, não só em momentos como este, mas em tudo o que fazemos." As palavras de Henrico foram profundas, fazendo Cauê refletir sobre a responsabilidade que sentia, não apenas por si mesmo, mas também pelo legado de sua mãe. A caminhada até o novo cemitério foi marcada por um silêncio confortável.
Quando chegaram, Cauê se agachou diante da sepultura bem cuidada, adornada com flores frescas e um pequeno cartão que Henrico havia deixado. Ele leu as palavras de carinho e um calor sereno tomou conta dele. Era como se Dona Clotilde estivesse ali, sorrindo, encorajando-o a seguir em frente. "Prometo que vou fazer o melhor que puder", disse Cauê em voz alta, sentindo a conexão com sua mãe se fortalecer. "Vou estudar, trabalhar duro e ser a pessoa que você sempre sonhou que eu fosse." Ele se levantou, sentindo-se mais leve, como se uma grande carga tivesse sido retirada de seus ombros. Após esse momento de introspecção, Cauê e Henrico saíram do cemitério e foram tomar um café juntos. Durante a conversa, Henrico compartilhou histórias sobre Dona Clotilde, revelando detalhes que Cauê não conhecia, e isso trouxe um novo senso de pertencimento ao jovem. Ele agora via o homem à sua frente não apenas como um chefe, mas como alguém que se importava genuinamente com sua mãe. Os meses seguintes foram transformadores para Cauê. Ele se dedicou ainda mais aos estudos e ao trabalho, sempre lembrando das lições de força e amor que sua mãe lhe ensinou. Sua amizade com Túlio se consolidou, e eles se tornaram verdadeiros parceiros, enfrentando desafios juntos. O apoio de Geórgia também se tornou um pilar fundamental em sua vida, proporcionando-lhe amor e incentivo em todos os momentos. Certa noite, enquanto refletia sobre sua jornada, Cauê percebeu que havia finalmente encontrado um novo lar dentro de si. A dor pela perda de sua mãe ainda existia, mas agora era acompanhada por um profundo senso de gratidão. Ele havia transformado a tristeza em força e aprendido a importância da bondade e da empatia. Em um mundo que às vezes parecia cruel, Cauê descobriu que ainda havia espaço para amor genuíno e conexões significativas. Ele se sentia pronto para enfrentar o futuro, com a certeza de que Dona Clotilde estaria sempre ao seu lado, guiando-o e se orgulhando de seu crescimento. Naquele momento, Cauê sorriu. Ele não só havia encontrado sua própria voz, mas também um lugar onde poderia retribuir todo o amor que recebera, garantindo que o legado de sua mãe vivesse em cada ato de bondade que realizasse. O futuro era promissor e ele estava mais do que preparado para abraçá-lo. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.